A conta que te ensinaram sobre aluguel acaba de morrer. Em 2026, quem aluga para investir a diferença está, na verdade, financiando a valorização do imóvel de outra pessoa. Hoje eu vou te provar com matemática bruta por que esperar os juros caírem é o maior erro estratégico da sua década. E mais, vou te apresentar o efeito portabilidade inversa. Como lucrar com juros altos agora para ganhar o dobro na queda. Se você quer proteger teu patrimônio, fica comigo, pois o jogo mudou. A teoria clássica dos vídeos de gurus de investimento diz: alugue barato e invista o resto. Mas os números de 2026 contam uma outra história. O aluguel é um predador silencioso. Enquanto o teu salário tenta acompanhar o IPCA, o custo do imóvel é empurrado pelo INCC, o Índice de Construção. E nos últimos anos, vimos os materiais de construção e mão de obra subirem até 2 vezes mais rápido que a inflação oficial em período de pico. Logo, o dono do imóvel repassa toda essa subida para você. Então, alugar virou um consumo de luxo, onde você paga caro para não ter nada no final. E aqui entra o que ninguém te explica sobre juros reais. No Brasil, o financiamento imobiliário não é uma dívida, ele é um hedge, uma proteção. Pensa comigo, seu aluguel sobe com a inflação, mas a sua parcela do financiamento, especialmente na tabela saque, ela derrete, pois ela diminui com o decorrer do tempo. Então, daqui a 10 anos, aquela parcela que parece pesada hoje será um valor irrelevante perto da tua renda. E o que vemos? A inflação devora a tua dívida imobiliária enquanto o teu imóvel valoriza. Você prefere ver o teu dinheiro virar fumaça no boleto do proprietário ou ver o teu patrimônio crescer no tijolo? Ah, mas eu vou esperar os juros caírem para poder comprar. Cuidado, esse é o erro que vai te custar 100 mil ou mais. Isso porque o mercado não é estático. Quando os juros caem, a boiada corre para comprar. Resultado, o preço dos imóveis explode. A estratégia inteligente de 2026 é arbitragem imobiliária. Compre agora com juros altos. Sabe por quê? Porque o preço do imóvel está travado, às vezes até mesmo com desconto. Lá na frente, quando a Selic cair, você faz uma portabilidade de crédito, ou seja, você reduz a sua taxa, mas já garantiu o ativo pelo preço antigo. É exatamente esse tipo de visão de longo prazo que eu implemento com meus mentorados. Parar de reagir ao mercado e começar a antecipar os movimentos. Mas vamos sair da teoria e ir para a prática. Vou te mostrar como você pode fazer a sua própria simulação e ver se para o teu caso vale mais a pena comprar financiado ou alugar. Então aqui na tela do computador eu vou deixar o link dessa calculadora que eu tenho aqui no meu site. Ela é 100% gratuita e você pode acessar ela quando você quiser. O que ela faz? Basicamente ela vai te responder a partir dos dados que você vai preencher se vale a pena você alugar ou comprar um imóvel. Vou fazer aqui para você ver como é que funciona. Primeira coisa que você vai colocar são os dados do imóvel. Como foi que eu selecionei então esses dados? Primeira coisa é o valor do imóvel. Eu peguei aqui os imóveis, coloquei aqui no site Viva Real, imóveis em Presidente Kennedy, que é onde eu moro aqui perto no Fortaleza, Ceará. Observei aqui mais ou menos quanto é que tá os valores dos imóveis e cheguei a um valor de mais ou menos 400 mil reais. Peguei então esses mesmos apartamentos e coloquei no mesmo site, só que para alugar. Comecei a analisar aqui os preços, 2.700, 2.500, 3.000. Então cheguei à conclusão que o aluguel em média R$ 2.700. Os outros custos com a locação está relacionado a condomínio geralmente. Coloquei aqui também R$ 400 visto aqui nesse site. Sobre o reajuste anual do aluguel. Nesse site aqui, eu não sei se fala debit ou debit, mas vou deixar aqui também no link. Você pode analisar o reajuste anual do aluguel, tá bom? Já atualizado. Aqui ele coloca a data do início do contrato. No caso, eu tô querendo ver o reajuste anual, então eu vou colocar março do ano passado. Tô gravando esse vídeo em março. Aqui o valor do aluguel e eu vou colocar o indexador IPCA. Alguns podem falar, Noé, mas só que geralmente é utilizado o IGPM para os imóveis. Sim, só que tem acontecido algo muito interessante. Boa parte dos contratos de aluguéis agora estão colocando o IPCA como indexador de reajuste, porque ele é mais estável. O IGPM, ele é muito volátil, dava uma certa imprevisibilidade para quem era tanto locatário como também locador. Então, você preenchendo todos esses dados aqui, você coloca então calcular. Calculado, mostra aqui mais ou menos quanto é que está o percentual de reajuste, né? 3,81. Então, coloco aqui 3,81% ao ano. Agora você vai colocar os dados financeiros. Vamos lá para o valor de entrada. Hoje os bancos eles estão exigindo até 20% do valor do imóvel de entrada. Principalmente a Caixa Econômica, que ela consegue então fazer isso daqui, que é a principal que faz isso daqui. Então 20% de 400 mil
mil, 80 mil reais. O prazo de financiamento, a maioria dos contratos são de 35 anos, ou seja, 420 meses. Então, vou colocar aqui 35 anos. As taxas de financiamento imobiliário no Brasil em 2026 estão em média entre 10% a 12% ao ano, mais o TR, que é a taxa referencial. Porém, a Caixa Econômica, que é o principal banco que faz hoje financiamentos imobiliários, ele consegue uma taxa um pouco menor. Então, vou colocar aqui 10%. Pronto. Nessa parte aqui, você vai colocar se você é um trabalhador do regime CLT ou não. Se você não for, não vai ter esses campos aqui para preencher. Se você, então você vai colocar os campos aqui do FGTS. Quanto tempo você tem para se aposentar? No meu caso, eu tenho 31 anos, então para me aposentar no sistema do INSS, 65, falta 34 anos. Coloquei aqui, de forma fictícia, que no meu saldo do FGTS no CLT, eu tenho 10 mil reais de FGTS. O rendimento médio do FGTS, somando as correções tradicionais, que é o TR mais 3% ao ano, e a distribuição dos lucros, tem ficado em torno de 5 a 7% ao ano. Então, vou colocar aqui 6%. Aqui é a periodicidade do FGTS que você pode usar para amortização. A regra atual é que você só pode utilizar o FGTS para amortização a cada 2 anos, ou seja, 24 meses. Então, coloquei aqui também. Agora, você vai preencher os dados de renda e investimento atual. Estou colocando aqui 7 mil reais como minha renda mensal bruta. Então, a renda mensal da família, juntando então minha esposa e comigo. Aqui são os rendimentos de reservas ou também de investimentos. Vamos colocar aqui 10%. E por que 10%? 10% é uma taxa de rendimento ok no Brasil. Eu estou sendo aqui conservador para moderado. Lembrando que eu estou colocando aqui o rendimento líquido, já descontado o imposto de renda. Caso você não saiba o que colocar, coloca esse valor de 10%, que ele é bem real hoje para o Brasil. Agora você vai preencher os dados do cenário de saída. Aqui é o tempo que eu pretendo morar no imóvel. Vou colocar aqui 20 anos mais ou menos, que vamos dizer que eu queira vender ele depois, então estou considerando morar nele por 20 anos. A valorização do imóvel. Hoje aqui em Fortaleza, eu pesquisei na internet, está em média 12% ao ano a valorização de um imóvel. Aqui você vai colocar a inflação anual estimada, é o IPCA. Vamos colocar hoje, está em média 4%. Preenchido então todos os dados, vamos agora calcular a simulação. De cara, o simulador diz, vale mais a pena comprar o imóvel. E aqui vamos só analisar um pouco do que ele falou. Aqui ele está mostrando como é que vai ficar meu patrimônio, caso eu decida comprar o imóvel. Claro, levando em consideração a valorização do imóvel. Aqui é como meu patrimônio estará, caso eu decida pelo aluguel. E aqui é justamente a diferença dos dois. E aqui ele mostra como é que vai ficar minha primeira parcela seguindo o sistema de financiamento, o saque. E aqui, ó, bem interessante esse gráfico. Ele mostra justamente a evolução do patrimônio ao longo do tempo. Então você vai ver aqui, ó, compra supera aluguel a partir do segundo ano. Ou seja, no primeiro ano, o aluguel vai ser mais vantajoso. Porém, a partir do segundo ano, o financiamento vai ser mais vantajoso, justamente pela valorização do imóvel. E aqui a calculadora detalha tudo, ela é muito completa. O lado aqui, do lado esquerdo, é o detalhamento da compra, e aqui, caso eu decida pelo aluguel. Então, na compra, só aqui resumindo para você entender. O valor do imóvel, a entrada aqui que você deu, né, do financiamento, 80 mil. FGTS usado na entrada foi 10 mil reais. O ITBI, cartório, avaliação, ele já faz o cálculo aqui mais ou menos que deu 17 mil. O valor financiado, então, 310. A primeira parcela, ele já colocou aqui 3.321 e colocou já a última parcela seguindo o tema de amortização, né, que é o saque, 744. Colocaram aqui mais IPTU, mais a manutenção mensal, eu colocou aqui 367 por mês. O valor futuro do imóvel, considerando a valorização que colocamos, ele colocou aqui 4 milhões o imóvel, né, no final do período. A comissão na venda, 6% de 261 mil. O imóvel já vai estar quitado. A poupança acumulada, porque essa calculadora ela já pega que você não gastou o dinheiro da diferença. Quando a tua parcela for diminuindo, vai sobrar um dinheirinho, ele pega esse dinheiro e vai investir. Então a poupança acumulada, 820 mil. O FGTS novo, 8 mil. Ah, não é porque que o FGTS está menor? Porque você foi usando ele para amortização. Então, patrimônio líquido, 4.925 mil. Bem interessante. Aqui, detalhamento do aluguel. O capital inicial foi 97 mil. O FGTS, 10 mil reais. Você não gastou ele. O aluguel mensalmente, ele botou aqui mais os custos, 2.700, mais os custos que a gente colocou, 3.100 reais. Só que no final, o aluguel, devido a ter os reajustes anual pelo IPCA, ele vai estar mais ou menos 5.436. Então, o reajuste anual, até botou aqui, ó, 3%. Rendimento de reserva, 10%, que foi justamente os teus investimentos. Então, o portfólio de investimentos, você vai ter com a acumulação e a valorização, 793 mil. O FGTS acumulado, visto que você não usou ele, tá ainda valorizando lá, 291 mil. Patrimônio líquido no final, 1.084. Então, você vê a diferença entre comprar um imóvel através do financiamento e decidir viver no aluguel. Descendo mais
mais, você vai ver aqui que esse gráfico também é muito interessante. Ele vai mostrar os encargos nas parcelas, né? Então você observa, ó, no ano 1, a parcela do imóvel, do financiamento, ficou bem maior. Mas lembra, no sistema saque ela vai diminuindo. Então no ano 1 ela ainda continua maior, no ano 2 também. Só que a partir, ó, do ano 3, a parcela começa a diminuir. Enquanto que a parcela que você paga de aluguel vai aumentar, justamente pelo reajuste. Mas por que o do financiamento não sofre esse efeito? Justamente porque ele vai diminuindo no decorrer do tempo. E se você usar a amortização com o FGTS, ele diminui ainda mais. Então, ó, bem interessante a diferença, né? Enquanto um você vai pagar mais, no outro você vai pagar cada vez menos. É você usar justamente a inflação ao seu favor aqui. Aqui você vai ver então todo o detalhamento desse gráfico aqui, se você quiser. E aqui a evolução do FGTS, que é bem interessante também esse gráfico. Ele mostra justamente você usando o FGTS, né, a cada 2 anos. E aqui dá até um resuminho, ó. Ao longo do período, o FGTS foi usado para amortizar o saldo devedor 10 vezes. Ele diz quais foram os anos que foram utilizados, o total amortizado foi 133 mil. Ele diz que isso reduziu diretamente os juros pagos ao banco. Então aqui ele faz um resuminho, ó. Resumo do FGTS no período, total de depósito 134 mil, total de rendimento 8 mil reais. Se você for baixando bem aqui, ó, você vai ver que o FGTS, você for acompanhando essa planilha, você vai ver que o FGTS ele te ajudou a quitar o apartamento o mais rápido possível. Tanto que no ano 20, deixa eu ver se eu mostro aqui pra você, pronto, tá bem aqui, ó. No ano 20, você já tá com o apartamento quitado, justamente porque o FGTS te ajudou nesse período. Decidir entre alugar ou financiar é sobre onde você quer estar na próxima década. O financiamento te dá o controle, enquanto o aluguel te dá a incerteza. Agora, de nada adianta decidir o futuro da tua moradia se você não souber onde proteger o resto do teu capital. Estamos em 2026 e o cenário global está totalmente volátil. Recentemente vimos como grandes empresas estão mudando suas estratégias, como é o caso do Nubank, que investiu 2,5 bilhões contra a maré do home office. Para entender como essas movimentações bilionárias de gigantes como a Nubank afetam o valor dos imóveis e o futuro do trabalho, você precisa assistir esse vídeo aqui, Nubank versus Home Office, 2,5 bilhões investidos, contrariando o roteiro. Nele eu explico como o mercado imobiliário corporativo dita o que vai acontecer com o valor do metro quadrado, onde você mora ou onde você pretende morar. Te vejo no próximo vídeo.